13 de maio não é dia celebrativo no Brasil, dado o desencontro que o nosso país tem com a sua própria história. Ainda não foi feito o reparo, o ajuste devido para com a população escravizada que foi posta às ruas, entregue à própria sorte em 13 de maio de 1888. Em outras nações houve o zelo, o cuidado de dotar um pequeno lote de terra junto com instrumentos agrários, sementes, para que as pessoas pudessem iniciar nova vida e uma autossustentabilidade, trabalhando com a terra, que sempre foi muita característica do povo que foi escravizado aqui no Brasil nos 380 anos da escravatura. E não ocorreu no Brasil esse reparo, ao contrário, os grandes latifundiários da época, os grandes aristocráticos, receberam indenizações em espécimes pelo que tiveram que cumprir, que era um reclame internacional, a abolição da escravatura, o fim da escravatura no Brasil. E diga-se ainda que no ano seguinte, em 1889, insatisfeito com os lucros baixos que tinham, porque havia uma mão de obra escravizada, ainda deram um golpe e fundaram a República, então nascente, modo de governo no mundo todo, com ideais de justiça, de liberdade, de igualdade e fraternidade, mas ficou simplesmente ao interesse aristocrático essa novidade que alcançava as nações, a República. E as teses hoje mostram, em 2024, mostram que a República foi um troco que foi dado à aristocracia rural por conta da abolição da escravatura. Ainda estamos em chagas do que foi esse período, chagas emocionais, chagas psíquicas, sociais, econômicas, políticas e jurídicas também, e ainda vamos perdurar nesse drama por algum tempo. É por isso que deve ser uma das prioridades de qualquer área do poder público a atenção muito sensível com a população negra, mas o que a gente vê na prática ainda é uma má-fé, ainda é uma postura de desdém, de desprezo para com a população afrodescendente. Isso é uma constante no Brasil, não somente na esfera pública, muitas vezes, mas também na esfera privada. Todos os espaços privados ainda têm uma lógica racista, escravocrata. Um dos maiores ônus que a gente pode perceber desse perdurar da escravatura, no dizer de Joaquim Nabuco, é o desprezo, o desprestígio que a população afrodescendente tem ou a que se identifica com a negritude, onde sua voz, sua expressão, seus pensamentos, seus anseios não são vistos como legítimos, são simplesmente ignorados, tido muitas vezes por algum devaneio, por alguma esquisitice, por algum capricho ou por algo que não merece atenção. São os projetos pessoais, são as vivências afetivas, são os aspectos culturais que traz essa população hoje, no século XXI, descendente dos africanos e dos que foram explorados pela escravatura. Não dão a atenção devida para com todo o seu conjunto humano de ser. Ainda a gente vive isso, eu vivo isso, muitas vezes dentro do próprio seu familiar a gente sofre esses racismos, esses preconceitos, esse desdém, essa falta de consideração que nos cabe. Socialmente é muito forte isso. As instituições, elas não foram ainda totalmente libertas da escravatura, outros sim não temos castigos físicos consagrados pela lei estatal como punições, temos desprezo, desdém, a desconfiança, o preconceito para com pessoas da melanina mais escura. Então, a luta segue. Agora, as sequelas do que foi a escravatura, não mais lutando contra a escravidão, como tantos brasileiros e brasileiras honradamente fizeram, a história nos relata. Pessoas até pujantes economicamente de classe média que promoviam fugas de escravos, de cativeiros terríveis,
pessoas que se cotizavam entre si financeiramente, conseguiam comprar uma carta de alforria e presenteavam alguém para que tivesse a oportunidade de seguir a vida mais independente, mais autônoma, sem a mancha humilhante de ter que ser uma pessoa, um cidadão de quinta categoria. Às vezes nem um ser humano é considerado. A história do Brasil é marcada pela violência, marcada pela exploração do ser humano com o ser humano em relação ao período da escravatura. A gente não pode esquecer isso. 13 de maio não é festa em absoluto. É luto por tantos que morreram nas travessias oceânicas, nos navios negreiros. É uma dor que ainda não passou. E que a gente segue adiante para que futuras gerações possam fazer esse reparo definitivo, uma vez que ainda hoje, em 2024, vemos sequelas gritantes e vemos, por outro lado, o desinteresse de muitos poderes públicos, de muitos chefes políticos, de muitos grupos políticos que têm condição de promover a superação do que foi a escravatura, ainda a passos lentos ou simplesmente sem cumprir com o papel que lhes cabe historicamente. Ignorância demanda tão significativa. A luta segue a memória daqueles que tanto lutaram e batalharam para que hoje a gente não tivesse os pés amarrados em correntes. Isso é o mínimo, isso que a gente pode muito bem começar a enfrentar mais. Esses rompantes de fronta para com o povo afrodescendente. Liberdade.